Tais milagres são tanto maiores quanto mais são espirituais. E quanto por eles, não os corpos, mas as almas são reanimadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Vite Coriésio, Percor Maria, nesse dia 25 aqui de abril de 2023. Nós estamos então na nossa terceira semana da nossa Páscoa. Hoje é dia de São Marcos, hoje é festa, hoje é dia aí do evangelista Marcos, né, dia 25. E nós vamos meditar o evangelho dele. E o evangelho dele, de Marcos, né, Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20, fala sobre os prodígios, sobre os sinais que acompanham, né, as criaturas, né, que acompanharão os apóstolos na evangelização, ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho, né? E aí diz aqui, né, que aqueles que creem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, pegarão em serpentes ou beberão algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão aqui curados. A mesma pergunta de sempre, né? Por que não acontece isso então agora no nosso meio, né? Já fez essa pergunta? Por que não acontece isso, né? Não acontece isso porque São Gregório Magno diz que no começo da igreja precisava desses sinais. Precisava. Sobre esses sinais e virtudes, temos algo a considerar de modo mais sutil, pois a igreja faz todos os dias espiritualmente o que fazia então corporalmente pelos apóstolos. Com efeito, quando seus sacerdotes impõem, pela graça do exorcismo, as mãos sobre os crentes e proíbem os espíritos malignos de habitarem suas almas, que outra coisa fazem senão expulsar os demônios? E os fiéis que abandonaram as palavras seculares e ressoaram os santos mistérios, falam em novas línguas. Aqueles que, por suas boas exortações, retiram a malícia dos corações alheios, subtraem serpentes, manuseando-as. Aqueles que ouvem conselhos pertíferos, mas não são levados a praticar perversidades, bebem algo mortífero, mas que não lhe faz mal. E quando veem seus próximos se debilitarem na prática das boas obras e com o exemplo de suas próprias obras, dão força à vida deles, impõem as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Tais milagres são tanto maiores quanto mais são espirituais. E quanto por eles, não os corpos, mas as almas são reanimadas. Por isso que não acontece milagres aí, coisas. Porque o que interessa é o espiritual agora. Quando um sacerdote impõe a mão, quando um sacerdote reza, quando você reza, acontece algo espiritual que você não vê. Nós não somos a igreja primitiva mais, que precisava desses sinais no corpo, de milagres para crescer cada vez mais, para se expandir. Nós já estamos expandidos e é o tempo da graça espiritual. E quanto mais a gente aqui reza, quanto mais nós estamos em intimidade com Deus, tudo isso aqui acontece, mas acontece de uma forma espiritual. Tá aqui a explicação que muita gente, às vezes, por ignorância e por falta de interpretação mesmo da palavra, pergunta: que igreja é essa que antigamente acontecia sinais e não acontece agora? Uma das evidências que muitas das vezes as pessoas falam que os milagres antigamente eram mentiras é por causa disso. Se não acontece hoje, então deve ser algum tipo de mentira. Não conseguem perceber, não conseguem interpretar, não conseguem ir aqui nos Santos Padres, não conseguem ter uma interpretação da Catena Áurea. Por isso que andam por aí espalhando coisas. Não acreditam em pessoas, não acreditam. Acreditem nos Santos Evangelhos, acreditem na interpretação dos Santos Padres. Eu prefiro ficar com os Santos Padres que qualquer alguém ou qualquer pessoa que tiver estudado um pouquinho de filosofia ou teologia e fica vomitando por aí questionamentos em cima de questionamentos. Eu prefiro ficar aqui com a interpretação de São Gregório Magno.
Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.